Olá, olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Tudo bom? Espero que sim. Espero que estejam todos bem, né? Com saúde, seus familiares. E eu, professora Michele, estou aqui de volta com vocês, tá? Com o 7º ano aí, né? Pra gente poder dar continuidade aos nossos estudos. Estamos estudando aí os pronomes, não é? E a gente vai hoje fazer, assim, muitos exercícios, tá? Vamos praticar, porque a gente precisa colocar em prática o que a gente vem ouvindo, o que a gente vem aprendendo, os conceitos, né, sobre os pronomes. Nós já vimos pronomes retos, pronomes oblíquos, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, já fizemos atividades, exercícios, né, nas videoaulas passadas, vimos os pronomes demonstrativos e agora veremos os exercícios, as atividades dos pronomes demonstrativos, tá? Então, assim, prepara seu material, prepara tudo aí para você acompanhar, para você copiar, para você escrever, fazer as suas observações, né? Lembra que eu sempre falo, puxa a setinha, usa a caneta colorida, enfim. Tudo que é visual, tudo que, né, está mais, que chama a atenção, te favorece a sua aprendizagem. Então, utiliza, né, de todos esses materiais que você tem. Até um lápis de cor, você pode sublinhar com um lápis de cor, entendeu? Então você pode acabar dando cor, né? Trazendo um pouquinho de alegria também para o seu estudo aí, para o seu material, tá legal? Então vamos lá, vamos seguindo aí. Exercícios, pronomes demonstrativos, comigo aqui, professora Michele, tá bom? Então, prepara aí pra gente seguir. Nossa primeira atividade hoje é para você reconhecer os pronomes demonstrativos e a sua indicação. A gente vai o quê? Eu coloquei numerandos, mas na verdade eu acabei utilizando letras, né? A, B e C. Então não se preocupa com essa... Às vezes eu penso uma coisa, eu acabo digitando outra, mas o importante é a gente poder fazer essa correlação, tá? Ou seja, esse pronome que está na oração, esse pronome sublinhado aí, ele está indicando uma proximidade, um tempo presente? Ele está pouco distante de quem está falando ou ele significa um passado bem, né, remoto, antigo, passado mesmo, tá? Então vamos lá. Observa a primeira oração. Aquela sim era uma época boa para se viver. Então repara, aquela sim está se referindo a uma época bem distante. Então nós temos aí a letra C, porque indica o quê? Um passado remoto, tá? Você pode observar isso a partir do pronome, né? Perceba toda a oração, né? Quando você lê aquela sim era uma época, então você vai ter outros indicativos também que vão te ajudar a identificar, tá? Quando se retrata aí a palavra época, né? Era boa para se viver. Então dá a ideia de que, ó, já passou muito tempo. Então, aquela é um pronome demonstrativo que se refere a uma época bem distante. Tá ok assim? Muito bem. Marca aí, coloca suas marcações, né? Faz a sua observação, tá? Bom, na letra B, observe a letra B. Veja, por favor, se essas folhas são as minhas. Repara. Veja, por favor, imagina alguém falando com você, né? E aí a pessoa diz assim, veja, por favor, se essas folhas são as minhas. Essas aí indica, gente, que as folhas estão distante de quem fala, de quem está pedindo o favor. Então, essas folhas estão próximas de quem? Do outro, não é isso? Então, na verdade, essas está indicando que as folhas estão pouco distante de quem fala, tá? Ou seja, está perto da pessoa, do ouvinte, né? Tá legal? Então veja, por favor, se essas, dá até ideia de alguém apontando, né? Ó, essas folhas aí estão perto aí de você, né? É mais ou menos essa ideia que a gente tem que ter para poder identificar esse pronome, tá? Agora observa aqui, né? Estas flores são para você. E aí? Estas flores são para você.
estas, da ideia de que as flores... Tô falando devagar para você ir pensando, até imaginando a cena, tá? Então, olha só, estas flores são para você. Então, dá a ideia de que flores está perto de quem está falando. Então, eu tenho aqui a letra, deixa eu clicar aqui, a letra A. Por quê? Porque estas é um pronome demonstrativo que indica proximidade, ou, né, tá próximo, tempo presente, tá bom? Então, vamos lá. Na letra D. E na letra D? Não alcanço aqueles livros. Presta atenção aqui, tenta imaginar a cena, né? Alguém baixinho assim, eu aqui, professora, sou baixinha, sou pequenininha, né? Então eu tô falando assim, ó, não alcanço aqueles livros não, preciso que alguém mais alto pegue para mim, porque eles estão o quê? Estão bem distante de mim, então não dá, né? Não alcanço aqueles. Então repara, quando eu uso aquele, aquela, é para objetos, coisas, até pessoas que estão distantes, tá? Então, no caso aí, letra C, tá ok? Muito bem. Vamos para a próxima atividade, tá? Aqui seria legal você escrever, né? Já escrever a frase, a oração, se utilizando do pronome demonstrativo correto, tá? Então, assim, você vai preencher as lacunas utilizando corretamente os pronomes demonstrativos. Ah, professora, qual pronome? De repente você está aí se perguntando. Pensa, quais são os pronomes? Esta, este, ou, né, ou o seu plural. Estas, estes, essa, esses, ou esse, aquela, aquele, isso, isto, tá? Então são esses aí, você vai ver qual pronome se adequa aí direitinho na lacuna, nessa linha aí, tá? Então vamos observar a letra A. Pontinhos, pontinhos, né? Se referindo à linha, é a pessoa da qual lhe falei. Então, é a pessoa da qual lhe falei. Eu estou, tipo, falando com alguém sobre a pessoa, né? E aí, eu utilizo que pronome? Que pronome vai caber aí? Esta, né? Então, olha só. Como se você estivesse apresentando alguém a outro, né? Ó, esta aqui, essa pessoa aqui, esta está do meu lado, né? Tá aqui, perto de mim. Então, esta é a pessoa da qual lhe falei, tá bom? Por que não pode ser o essa? Pensa aí. Ué, professora, eu botei essa, tá errado? Sim, se você colocar o essa, vai estar errado. Por quê? Vamos ver se a gente identifica. Se você colocasse assim, ó, essa é a pessoa da qual lhe falei. Porque essa indica que está distante, correto? Se está distante, se essa pessoa está distante do falante, então a frase deveria ser assim. Essa é aquela pessoa, lembra da qual lhe falei? Né? Essa indica que a pessoa está distante dos dois, tá? Esta indica que a pessoa está próxima ali de quem está falando. Então, olha só, esta é a pessoa da qual lhe falei. Tudo bem? Vai pensando, é sempre bom você tentar imaginar até a situação, a cena acontecendo, né? Quando eu estou perto, eu uso esta, tá? Quando estou distante ou falando sobre algo, algum objeto, alguma coisa, alguma pessoa, eu estou usando o essa porque está distante, tá bom? Então vamos lá. Não conseguiremos encontrar estimados professores, pois eles já não trabalham mais aqui. Então olha só, não conseguiremos encontrar aqueles. Pensa aí comigo, se eles não trabalham mais aqui, então eu estou me referindo a pessoas que estão distantes, né? Então não conseguiremos encontrar aqueles estimados professores, desculpa, pois eles já não trabalham mais aqui, tá bom? Sempre bom, nunca faça correndo, gente, nunca faça assim com pressa, sabe? Porque são questões que não é questão de decorar, é questão de você analisar, de você parar para pensar um pouquinho, né?
E é por isso que na prova muitos alunos acabam errando questões até fáceis, porque não conseguem, sabe, dar a devida atenção, pensar naquela situação, tentar imaginar aquela situação, sabe? E é importante esse momento, né, de você parar para pensar, porque você tá se ajudando a chegar na resposta, né? Você está tentando encontrar um caminho, uma resposta para poder acertar a questão, tá bom? Então não faça assim no automático, não. Vamos para a letra C. Empreste-me livro, há muito tento encontrá-lo. Qual então vai ser, né, o pronome aqui nessa lacuna da letra C? Olha só. Empreste-me esse livro, dá a ideia de que está distante do falante, né? Há muito eu tento encontrá-lo, tá? A pessoa devia estar muito tempo procurando, de repente o avista, né? E aí se refere a ele, ou seja, ele deve estar na mão de outra pessoa, um pouco distante de quem fala. Então se utiliza aí o esse, ok? Muito bem. Vamos para a letra D. Olha, quem são convidados que acabaram de chegar? Então, olha só. Olha, quem são? Eles estão chegando, acabaram de chegar, né? Então, quem são aqueles convidados que acabaram de chegar? Imagina você tá na festa e tá conversando ali com alguém, né? Estão lá e vocês avistam. Então, essas pessoas estão o quê? Um pouco distante de vocês. Então, você já pergunta, e lá, quem são aqueles ali? Acabaram de chegar, tá? Então, aqueles é um pronome demonstrativo que indica aí um pouco distante dos falantes, ok? Letra E. Foi o aluno destaque deste ano. Desejas entrevistá-lo? Aqui nós teremos o este, porque o aluno está próximo de quem fala. Então, olha só. Este foi o aluno destaque deste ano. Desejas entrevistá-lo? Imagina alguém, né, chegando na frente da turma ou apresentando numa reunião, por exemplo, né? E aí, olha, este aqui que está do meu lado, né, foi o aluno destaque, o melhor aluno deste ano. Alguém vai querer entrevistá-lo? Então é isso, gente, tá? Procura sempre contextualizar, trazer a sua lembrança, tentar pensar na cena, na imagem, né, dos personagens conversando, falando, quem é que fala, tá? Que pronome ele vai se utilizar, né? Se está perto dele é o está, se está longe é o esse, se está bem distante, se referindo algo distante dos dois que conversam é o aqueles, tá bom? Então vamos lá. Exercício 3. Leia o trecho a seguir. Observe a palavra destacada e assinale a alternativa correta. Aqui eu tenho um trecho de uma música, um refrãozinho, né? Que diz assim: recordo aquela canção que ouvimos no nosso encontro, naquela festa de verão, nas minhas férias de agosto. Gente, só de você ler esse trecho, você já consegue perceber que eles estão falando de um tempo o quê? Presente? Não, né, gente? Ó, recordo, ou seja, ele está se lembrando, né? E a gente geralmente lembra de algo que já passou, né? Então, aqui, recordo aquela canção, ó, já ouvimos, né? No nosso encontro, naquela festa, ó, tempão, né? E naquela festa de verão, que aconteceu nas minhas férias de agosto. Então, óbvio, né, gente? Um passado afastado, ok? Então, o pronome demonstrativo naquela, ele indica isso aí. Em que momento nós vamos utilizar o naquela? Quando a gente se refere a um tempo bem distante, um passado afastado mesmo, né? Não algo que aconteceu ontem, mas que já faz muito tempo, tá? Muito bem, muito legal. Vamos lá? Vamos seguindo? Deu pra pensar aí junto comigo? Deu pra identificar? Muito bem. Então vamos que vamos, tem muito exercício aí pra gente fazer, tá?
Não deixa de fazer o exercício, e não fica só aqui olhando para a tela, tá bom? Vai anotando no seu caderno os exercícios do dia tal. Coloca o dia aí que você está assistindo essa videoaula. Professora Michele, 7º ano, aula de português. Tá? Anota tudinho. Exercícios sobre pronomes demonstrativos, tá? Seja organizado. A organização, ela favorece a você na hora de estudar, na hora de encontrar uma atividade, né? Na hora de buscar uma revisão para estudar para a prova, tá bom? Então, seja organizado, tá? Vamos lá. Letra B. Você sabe chegar nesse endereço? Então, imagina alguém perguntando, né? Você sabe chegar nesse endereço? Ou seja, o lugar mencionado no trecho é o lugar em que a pessoa está, é um lugar perto de onde ela está, ou é um lugar longe de onde essa pessoa está? O que você acha aí? Né? Imagina alguém perguntando para outra pessoa, então ele aponta, deve estar escrito num papelzinho, né? Ou tá com o mapa na mão, enfim. Lembra que eu falei? Vai imaginando a cena. Você sabe chegar nesse endereço? Então, o lugar mencionado no trecho é o lugar lógico, né, gente? Longe de onde se está. Se a pessoa quer chegar lá, ela ainda não está lá, mas ela quer chegar. Então, esse endereço está longe de onde se fala, de onde a pessoa está, tá bom? Muito bem. Viu como dá para identificar? Vamos para a questão 4. Coloquei a tirinha aí do Recruta Zero. Vamos lá, que eu leio para você, porque não sei se vai estar tão perfeito assim para ler, mas acho que dá. Vamos ver. Diz assim: repara inclusive nos desenhos, nos gestos, tá? Ó, repara que um deles aí tá com o mapa na mão e está com o dedinho apontando, não é? Muito bem. Então, quando você for trabalhar pronome demonstrativo, você tem que prestar atenção, principalmente se tiver tirinha na prova, teste, enfim. Preste atenção nas expressões, tá? Nos gestos, ok? Para onde eles apontam, para onde eles olham, tá? Porque tudo isso também vai te ajudar a identificar o pronome correto, ok? Então, o primeiro diz assim: onde o general quer que montemos a cabana? O acampamento. Gente, tá tão pequenininho que até eu pensei que tivesse no tamanho bom, mas vamos lá. Onde o general quer que montemos o acampamento? Então, repara que ele está perguntando, né? Ele quer saber em qual local, né? Eles vão montar o acampamento. Aí, o general, com o mapa na mão, apontando, ele diz assim: na outra margem deste leito seco do rio. Então, observe, né, como está escrito a fala dele. Na outra margem deste leito seco do rio, tá? Pois bem. Aí o outro fica meio que indignado, faz uma pergunta assim, né? Este leito seco? Aí o outro: sim, senhor. Ou seja, né, não tá seco, o outro tá lá dentro do rio, enfim. Bom, no primeiro quadrinho, gente, onde está o leito seco do rio? No primeiro quadrinho. No mapa junto de quem fala? No mapa junto de quem ouve? Ou no mapa longe de quem fala e de quem ouve? Como é que a gente pode identificar isso aí? Qual que você marca? Responde aí. Nesse primeiro quadrinho aqui, ó, tá? Esse aqui. Quando ele aponta aqui, tá vendo o dedinho dele aqui? Aí tá dizendo, na outra margem deste leito seco. Só que a pergunta é, no primeiro quadrinho, onde está o leito seco do rio? Está no mapa, né, gente? Isso a gente, é óbvio. Tá aqui, ó. No mapa, no mapa, no mapa. Ok. Mas, ele tá junto de quem fala? Olha o cara aqui falando, né? Ele tá junto de quem ouve? Bom, ele tá mais junto de quem fala, né? Ou ele tá longe de quem fala e de quem ouve? Não, essa aqui a gente risca, tira, já sabe que não é. Então, é uma das duas. Qual que você marcaria? Ah, muito bem, a letra A, né? Porque está mais próximo. Gente, presta atenção.
Não tem essa de falar, ah, mas o outro também tá perto, professora. Não, presta atenção. Não tem essa, tá? Tá no mapa junto de quem fala, principalmente porque ele também está segurando, ele está apontando, então tudo indica que está junto de quem fala, ok? Então, fique atento a isso aí. Agora tem algumas perguntas com relação à tirinha. Você já observou bem a tirinha, né? Então, vamos lá. Eu vou fazendo as perguntas, vou colocando a resposta. Depois, se for o caso, você volta, né? Observa novamente a tirinha para fazer aí a escrita no seu caderno, tá? Então, vamos lá. Se o mapa estivesse junto de quem ouve e longe de quem fala, como ficaria a fala na outra margem deste leito seco do rio? Como é que ficaria? Pensa aí na situação. Se o mapa estivesse, ó, o mapa estava junto do outro, né? Segurando e apontando. Aí imagina se o mapa estivesse longe dele. Como ficaria? Como ele falaria? Vamos ver? Ele falaria assim, ó, na outra margem desse. Porque quando ele usa aqui o deste, tá vendo, ó? O deste aqui é porque tá perto dele, de que tá falando. Mas quando ele usa o desse, é porque agora está longe dele que está falando, tá? Então é isso, é só mudar o pronome. A resposta certa, na outra margem desse leito seco do rio, ok? É isso aí. Ai, tem que escrever, professora? Tem sim, né? É necessário escrever, tá bom? Muito bem. Vamos para a letra C? Ah, acabei apertando antes, né? Mas vamos lá. E se o mapa estivesse longe de quem fala e de quem ouve? Então, a gente já sabe que para objetos distantes, tanto de quem fala como de quem ouve, a gente usa aquele, aquela, aqueles, aquelas. No caso, se referindo, né, ao local aí, então a gente vai botar o daquele, ó. Na outra margem daquele leito seco do rio. Daquele leito. Imagina que o mapa tá longe dos dois, né? Ou até que não tivesse mapa, eles estivessem só avistando o leito e apontando. Então ele utilizaria o daquele, tá bom? Daquele, tá? Vamos para a letra D. No segundo quadrinho, por que o personagem utiliza a palavra este para se referir ao leito do rio? Lembra? Quando os dois estão lá, ele fica até meio indignado. Este leito seco? Como seco? Se o outro está lá dentro do rio, né? Ele deve ter ficado assim, questionando. Então ele pergunta, nesse segundo quadrinho, por que o personagem utiliza a palavra este? Vamos ver? Lógico, né, gente? Porque o leito do rio está perto dele. Este a gente utiliza para o rio que está perto, ok? Então, este, tá? O rio está perto dele. Na letra E, explique o efeito expressivo do destaque na palavra este do segundo quadrinho. Eu até falei, né? A ênfase na palavra este indica espanto do personagem, né? Ele ficou meio que indignado ali, porque ele vê que o leito do rio não está seco, né? O outro amigo dele está lá dentro do rio, se esforçando para passar para o outro lado, e ele viu que o rio não estava seco, tá bom? Então ele acabou usando este com força, né? Dando ênfase, tá? Muito bem. Então coube aí, né, uma interpretaçãozinha para essa tirinha, né? Muito legal, tá bom? E aí você, se estiver ainda copiando, você pode parar o vídeo ou dar continuidade, tá? Faz aí o esquema que for melhor para você. Vamos lá, então, vamos para o próximo. Exercício 5. Você vai reescrever as frases substituindo os termos destacados por pronomes demonstrativos correspondentes. Então, olha só, preste atenção aqui. Ricardo me beijou a mão. Tal costume me deixa sem graça. Que pronome ou qual pronome demonstrativo eu poderia utilizar substituindo essa palavrinha tal, né? Não mudando sentido nem nada, eu só vou substituir. Lembra que a função do pronome é substituir? Então, vamos aplicar isso aqui?
Ricardo me beijou a mão. Tal costume me deixa sem graça. Então, como é que vai ficar? Ricardo me beijou a mão. Ah, esse costume que ele tem me deixa sem graça, tá? Então, algo que já aconteceu, eu utilizo esse, ok? Muito bem, está até sublinhado aqui, tá? Para você identificar. Quando ele usa tal costume, ele se refere a algo que já aconteceu ou que acontece sempre que ele me vê. Por exemplo, ó, Ricardo me beijou a mão, ou seja, ele me vê, ele tem esse costume, né? Costume é algo que acontece sempre, tá? Então, ele usou aí o pronome demonstrativo esse. Vamos para a letrinha B. Em semelhantes confrontos, deve-se manter a calma. Verdade, né? Bom, em semelhantes confrontos, deve-se manter a calma. Qual será o pronome demonstrativo que dá para substituir aqui em semelhantes? Vamos verificar? Ah, olha aí. Nestes confrontos. Gente, presta atenção uma coisa. Em é uma preposição, correto? Lembra? Preposição, tá? Então, quando você une o pronome demonstrativo, seja o este, seja o esse, a esse N aqui, é como se você estivesse unindo o pronome demonstrativo à preposição em. Entendeu? Então, houve uma junção aí do em mais o este. Por isso, formou nestes, tá? Então, você tem aí... Porque, pensa, em quer dizer algo que é dentro, né? Em é algo que está... Não é próximo à palavra, é dentro mesmo, né? Em. Então, nestes confrontos, em semelhantes, ou seja, alguém que está vivenciando esses confrontos, conflitos, ok? Então, nestes confrontos, deve-se manter a calma. Por isso, o pronome nestes, tá? Letra C. Diga o que você prefere. Diga o que você prefere. Como vai ficar? Você prefere alguma coisa, correto? Que não está aqui, perto, próximo. Então, diga aquilo, né, que você prefere, tá? Aquilo, então, se refere ao objeto, a coisa, ao substantivo que a pessoa está preferindo, ok? Muito bem. Vou para o próximo exercício, tá? 6. Complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados. Olha aí. Quais são os pronomes demonstrativos? Vamos relembrar. Os pronomes demonstrativos. Este, essa, né? Esse, essa. Então, aí você pode usar um desses. Você tem que primeiro analisar a oração e perceber, tá? Qual é o pronome que cabe ali naquela oração. Então, vamos lá. Tenho de ler livro que está na estante do fundo da sala. Olha só. E aí? Como é que você vai identificar esse pronome? Pensa aí. Vou botar a resposta aqui embaixo, tá? Tenho de ler aquele livro que está na estante do fundo da sala. Ou seja, a pessoa ela está apontando para o livro que está distante, né? Ela está falando com alguém e está distante, tá? Na letra B, por favor, apanhe pacote aí ao seu lado. Então repara, o pacote está do lado da outra pessoa, né? Então está distante do falante. Muito bem. Então quem disse que é o esse acertou, tá? Então, por favor, apanhe esse pacote aí ao seu lado, ó, ao seu lado. Então, está do seu lado, do lado da outra pessoa, né? Letra C. Veja fotografia aqui. Então, olha só. Veja esta, porque está aqui pertinho, né, do falante. Então, aqui. Veja esta fotografia aqui, tá? Na letra D. Estou vestindo blusa que comprei naquela loja do shopping.
Ah, então tem duas pessoas conversando e aí eles lembram, né? Naquela loja do shopping. Mas ele está o quê? Vestindo. Então, olha só. Esta, porque a blusa, né? Ele que tá vestindo. Então tá perto dele, tá próximo, tá, né? Nele. Então é esta. Viu? Deu pra entender? Então dá pra gente, né, ir associando aí, tá? Os exercícios. Então vamos lá. Deixa eu sair de novo, só vim aqui pra poder você ver a expressão, né, que às vezes ajuda pra entender melhor. Bom, vamos ao exercício 7. Você vai explicar a que se refere os pronomes usados, esses que nós acabamos de usar na questão anterior. Ou seja, o que eu quero aqui nessa atividade? Você vai escrever quando é que você utiliza esse pronome. Por exemplo, aquele. Aí o que você vai fazer? Aquele. Significa o quê? Que o livro está longe de quem fala e de quem ouve, tá? Qualquer dúvida, você volta lá na oração para verificar. Tá falando do livro. Então, esse livro está longe de quem fala e de quem ouve. E o esse, gente? Quer dizer que o pacote está junto de quem ouve. Viu? Isso é um bom exercício, uma boa atividade para você praticar, tá? Não deixe de fazer, ok? Letra C. E o esta? A fotografia está junto de quem fala, né? E o esta quer dizer que a blusa está junto de quem fala. Ele está vestido da blusa, tá? E o naquela, apesar de eu não ter colocado para você completar, mas ele aparece na oração, significa, mas eu fiz até o gesto, né? Que a loja está longe, né? De quem fala e de quem ouve, ok? Muito bem. Vamos seguindo. Eu vou terminar a atividade com esse texto. Não podemos deixar de trabalhar o texto e a interpretação, correto? Então, eu trouxe um texto para a gente poder identificar o pronome demonstrativo aqui nele. Vamos ler? Então, olha só. O texto se chama A Via Láctea. E começa assim. Lá no sítio, quando Dona Benta falou da Via Láctea que os meninos enxergavam no céu, Emília veio com a asneirinha do costume. Estavam na varanda por uma noite muito límpida a espiar as estrelas. E aquela espécie de nuvem branca que estou vendo lá. Ah, é uma pergunta, olha só. E aquela espécie de nuvem branca que estou vendo lá? Tinha perguntado o Narizinho. E depois de Dona Benta contar que era Via Láctea e que láctea queria dizer de leite, Emília saíra-se com esta. Com que leite teriam feito aquilo? Para mim, foi com o leite da constelação Grande Ursa. Dona Benta explicou que naquele caso a palavra láctea não queria dizer feito de leite, como são os queijos e os requeijões, e sim que tinha a aparência de uma coisa leitosa. Isso no sítio, nas conversas astronômicas de Dona Benta. Mas agora que estavam no céu, não quiseram saber daquela Via Láctea dos astrônomos. Quiseram a Via Láctea da Emília, muito mais interessante. E foi na Via Láctea da Emília que eles brincaram, lá nos espaços infinitos. Emília estava que nem doida. Viu por ali inúmeras estrelinhas em formação e começou a brincar com elas como se fossem amigas de infância e a contar-lhes histórias lá do sítio. As estrelinhas divertiam-se com as novidades, mas confessavam não terem a menor noção da terra. Parece incrível a ignorância destas bobinhas, exclamou Emília quando as suas amigas estrelas começaram a piscar para dormir. Não sabem nada de nada. Falei do nosso grande planeta Terra, falei da Lua, falei de Marte, e todas arregalaram os olhos e abriram a boca. Era a primeira vez que estavam ouvindo tais palavras. Ah, Emília, suspirou Pedrinho. Isso prova como o universo é infinitamente grande e como a nossa Terra é pulga. Menos que pulga, é espirro de pulga. História de Monteiro Lobato, né, gente? Maravilhoso. Bom, o texto ele narra as experiências dos personagens com a Via Láctea em 2 lugares diferentes. Você vai identificar os 2 lugares citados no texto. Então, nós temos aí no sítio, né? E na Terra. Essa Terra se referindo o quê? Ao planeta Terra, tá? Muito bem. Então, viu? É interessante a gente ler o texto e prestar atenção nesses elementos que compõem o texto, tá?
lugares, né? Em que tempo acontece, personagens incluídos, tá bom? Então, todo texto que você lê, perceba, né, a presença desses elementos, tá? Bom, observa o trecho que está entre aspas. Isso prova como o universo é infinitamente grande. Indique a que se refere a palavra destacada, ou seja, olha o isso, né? Pronome demonstrativo, sublinhado. Você vai transcrever o trecho em que o Pedrinho faz uma comparação para comprovar a sua fala. Vamos lá? Vamos ver como é que vai ficar essa resposta? Bom, isso se refere então ou ao céu ou à Via Láctea, né? Como diz aí o texto, tá? E aí você pode transcrever, né, a parte em que o Pedrinho faz a comparação que comprova essa fala aí, e você pode buscar lá no texto essa transcrição aí. Tá legal, gente? Então, deixa eu voltar aqui pra gente poder... É isso, tá? Nossa aula de hoje, a aula de hoje, então, ela vai terminando por aqui, porque nós tratamos aí sobre os exercícios, as atividades, né, dos pronomes demonstrativos, tá? Espero que você tenha gostado. Eu sei que são muitos exercícios, mas são necessários, ok? Então, não deixe de praticar e de fazer no seu caderno, tá bom? Fica com Deus, tá? Bons estudos e a gente se vê numa próxima videoaula, tá? Tchau, tchau!